Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltando aí de um feriadão, né? Ou melhor, de um fim de semana com feriado, o que faz o fim de semana ser, né, prolongado. E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa matéria de verbos, fechando, na verdade, a nossa matéria hoje, né, de verbos, e a gente vai estar falando sobre o verbo por e o que são verbos irregulares, ok? Pra gente estar fechando aí. Então, a nossa matéria começa na página 253, ó, verbo por, ok? E outros verbos irregulares. Por quê? O texto diz assim aí no livro, ó. Maria põe o livro na estante. Pôr é um verbo. O verbo pôr e seus compostos, como repor, propor, compor e dispor, são considerados verbos da segunda conjugação, ok? Então, o verbo terminado em or não é quarta conjugação, ele se engloba na segunda conjugação, ok? Ele é um verbo irregular. A gente vai estar vendo por que é um verbo, qual é a diferença do verbo regular para o verbo irregular. Um verbo irregular, quando ao ser conjugado, não sofre variação do radical. Eu vou mostrar para vocês o que é o radical, tá? Já já. Ou seja, da parte da palavra que exprime a sua ideia principal, seu significado. Por exemplo, ter é o radical das palavras terra e terreiro. Falar, comer e partir são exemplos de verbos regulares, tá? Observe algumas conjugações do verbo falar. Ó, aqui embaixo você vai ter 3 conjugações do verbo falar. No presente, no futuro do presente e no presente do subjuntivo, tá? Então você vai ver que ele sempre vai começar assim, ó. O FAL vai estar em todos. Ó, todos aqui vai ter FAL. Todos aqui também vai ter FAL. E todos aqui também vai ter FAL. Isso é o radical. Radical, né, é aquele pedacinho da palavra que acompanha ela em todas as outras, tá? A gente chama isso de radical, tá? Então, quando os verbos eles têm esse radical em todas as etapas dele, nós dizemos que ele é um verbo regular. O verbo irregular, ele tem uma variação, ele não segue essa sequência, ele muda, tá? Então eu coloquei aqui para você, ó. Cantar. Quando a gente conjuga o verbo cantar, ó, eu digo, estou conjugando no presente do indicativo, tá? Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Olha aqui, ó. Cante, 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 cante. Tá vendo? Acompanhou o radical, ou seja, o início do verbo na conjugação não muda. Ele vem igual até o fim, só muda o finalzinho, mas o início é igual. Eu digo isso, então, que ele é um verbo regular. Por quê? Porque o radical dele não variou, não mudou. Foi assim até o fim. Agora, vamos pegar aqui o verbo dizer, tá? Ó, vamos conjugar o verbo dizer no presente. Eu digo, ó, olha que já entrou um G, já mudou completamente. Porque o radical do dizer seria eu diz, até o Z, né? Ó, eu digo, já mudou. Tu dizes, ele diz, nem tem mais nada aqui. Nós dizemos, vós dizeis e eles dizem. Tia, mas os outros têm até o Z, mas esse aqui não tem, então não são todos. Então ele não é um verbo regular, ele é um verbo irregular, tá? Por quê? Porque ele não segue o mesmo radical em todas as suas conjugações. Ok? Essa é a diferença. Aí na página 254, você vai ter alguns exemplos aí, tá? Exemplos de verbos irregulares que mudam, não segue a sequência. Ser, ter, dizer, fazer e etc, tá? Aí observe algumas conjugações do verbo fazer. Aí você vai ter aqui, ó, verbo fazer. Eu faço. Ó como é que mudou totalmente o início. Tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem.
Aí aqui, pretérito perfeito. Ó, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Tá vendo? Então, ele não segue. Esses verbos são chamados irregulares. E você vai estar estudando esses verbos, ó, na página 301 a 304, tá? Você tem lá exemplos da conjugação do verbo por e outros verbos irregulares. Repetindo, 301 a 304. Essa atividade do verbo por você vai ter que olhar nessas páginas aqui, ok? Por quê? Porque o verbo por, como a gente falou, ele também é um verbo irregular. Então, quando você abrir lá na página 301, 304, você vai ter logo na primeira página, na primeira folha, ó, a conjugação do verbo por, tá bom? Ó, eu ponho, tu pões, ela põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Olha como é que muda completamente, tá? Então, vocês vão estar respondendo aí as questões dessa atividade em relação ao verbo por e fazendo também, tá? As atividades referentes aos verbos irregulares. Então, de verbo que eu preciso que você saiba sobre essa diferença é isso, tá? O verbo regular, ele mantém o radical em todos, tá? Se eu pegar isso aqui e jogar pro futuro, futuro do presente, pretérito, vai ter sempre esse cante aqui. O verbo irregular, não. Ele muda, ele varia, ok? Essa é a diferença que eu preciso que você saiba. Depois você vai estar fazendo também essa interpretaçãozinha de texto e a gente fecha verbo aí, ok? Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pergunte lá, tá? E na quinta-feira nós vamos ter a nossa aula ao vivo. Então não falte, gente, participe, né? Porque é o momento de você tirar dúvida, é o momento de você fazer as suas perguntas, as suas indagações e aprender um pouquinho mais, tá bom? Mas qualquer coisa, pergunta aí, que eu estou aqui pronta para te ajudar naquilo que for possível, tá bom? Um beijão, um dia abençoado para vocês. Tchau, tchau.